como a idade pode auxiliar no diagnóstico psiquiátrico. Esse é o tema de hoje. Quando nós estamos avaliando um paciente no exame do estado mental, no consultório, antes de saber a queixa principal dele, nós precisamos saber, obviamente, quem ele é. Esse é um ponto muitas vezes ignorado, muitas vezes subestimado. Mas dados iniciais da identificação do paciente podem nos dar pistas relevantes sobre o nosso raciocínio diagnóstico, sobre qual a hipótese diagnóstica daquele paciente, daquela pessoa. E um desses pontos é justamente a idade dele. Como assim? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Um paciente entra no consultório e ele vem apresentando uma certa desconfiança e o discurso dele ele apresenta dizendo que doutor, estão me perseguindo, eu nem deveria estar aqui, mas todos que estão ao meu redor estão fazendo uma conspiração contra mim. Não sei nem por que me trouxeram até aqui, afinal eu não preciso de psiquiatra. Veja bem, esse paciente apresenta o quadro que chamamos de delírio. E o que vem a ser um delírio? Delírio é uma alteração do juízo da realidade, ou seja, ele vive numa realidade paralela, numa realidade que não existe. E pode variar de acordo com o tema. Nesse caso é um tema persecutório, ou seja, ele acha que as pessoas que estão ao seu redor estão conspirando contra ele, estão perseguindo. E onde é que entra a idade aqui nessa situação? Vamos imaginar o seguinte, primeira situação. Se esse paciente que entra no consultório dizendo que está sendo perseguido é um adolescente de 15 anos, a principal hipótese diagnóstica para esse caso é a esquizofrenia. Sim, porque a esquizofrenia acontece em pessoas na adolescência e no início da idade adulta. Essa é a principal faixa etária dessa doença, começa, desencadeia. Agora vamos pensar na seguinte situação. Esse mesmo quadro, essa mesma cena, uma pessoa que tenha seus 65 anos e nunca teve nenhum histórico psiquiátrico anterior, ou seja, nunca teve nenhuma alteração de comportamento prévio, nunca apresentou nenhum delírio em alguma outra fase da vida. Aí nós precisamos pensar em outras hipóteses diagnósticas, em um quadro orgânico, por exemplo, não psiquiátrico de forma primária. Nós precisamos pensar, por exemplo, numa infecção cerebral, nós precisamos pensar, pedir uma tomografia, de repente acontecer um traumatismo craniano, ou alguma alteração metabólica, ou por fim, uma demência. Então veja, de acordo com a idade do paciente, nosso raciocínio diagnóstico ele vai mudando. Por isso que nós não podemos subestimar esses dados iniciais básicos de identificação da pessoa, porque eles vão nortear o nosso raciocínio. Uma outra situação em que a idade pode ajudar, falta de concentração. Se a pessoa vem se queixando de uma falta de concentração, a pessoa, vamos supor, tem 40 anos, mas disse que começou a sentir essa falta de concentração, essa falta de atenção de uns 6 meses para cá, é uma coisa. Muito provavelmente essa falta de atenção é consequência de quê? De uma ansiedade ou de uma depressão. Agora, por outro lado, se essa pessoa tem seus 25 anos e diz que sempre teve uma falta de atenção desde a infância, uma dificuldade de concentração, e aí a gente começa a pensar em outras hipóteses, como por exemplo o TDAH, porque o TDAH é um transtorno que começa na infância, geralmente antes dos 12 anos, e pode ir perdurando até a idade adulta. Então veja, nós já mostramos uma outra situação em que a idade pode nos ajudar a diferenciar os caminhos, os raciocínios diagnósticos para definir uma conduta. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você e lhe ajudou, então eu convido você a curtir, a compartilhar no seu grupo de amigos, no WhatsApp, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Se você conhece médicos que se interessam pela psiquiatria, que queiram fazer psiquiatria ou que já estão atendendo em saúde mental, então envia esse vídeo para eles, porque essas informações podem ser úteis no seu dia a dia no atendimento a pacientes que sofrem com transtornos mentais. Eu sou Paulo Aragão, sou médico psiquiatra e a cada semana venho trazendo aqui vídeos informativos, vídeos que vêm esclarecer muitos pontos da psiquiatria para que possam ajudar você na sua conduta, na sua prática diária dentro da medicina e também na psicologia. Um grande abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.